Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMEP. E no Momento OBMEP de hoje, eu tenho aqui algumas questões da prova da primeira fase de 2022 do nível 1 para alunos aqui do sexto e sétimos anos. Olha só, a questão ela fala assim: quanto é 100 vezes 101? E as alternativas, elas traz aqui a resposta por extenso. Então, vamos fazer aqui esse cálculo, né? Tem duas maneiras de fazer esse cálculo. A primeira que é mais rápido, como é uma multiplicação por 100, basta você acrescentar aqui dois zeros, né? E aí a gente tem aqui o número 10.100. E 10.100, nós temos a alternativa de letra D. A outra maneira, você pode ficar à vontade para fazer a armação da conta, né? E você vai, quando fizer aqui essa multiplicação, você vai estar também verificando que vai dar o mesmo resultado, né? Fazendo aqui a soma, olha só, nós temos também como resposta 10.100 e 10.100 nós temos aí a alternativa de letra D, certinho, pessoal? Uma questão aí bem tranquila, né? Então a gente marca aí, acerta e fica bem tranquilo. Vamos aqui para a próxima questão. Marcelo usa palitos para fazer quadriculados, como na figura. Para fazer um quadriculado 1 por 1, ele usa 4 palitos. Para fazer um quadriculado 2 por 2, ele usa 12 palitos. E assim por diante, né? A gente tem aqui na figura um quadriculado 3 por 3, certo? E assim ele vem e pergunta, né? Quantos palitos ele precisará para fazer um quadriculado 5 por 5. Olha só, aqui a gente tem algumas maneiras, né, para resolver essa questão. A primeira maneira, você pode fazer, né, o quadriculado 5 por 5, 5 por 5 e contar aí as linhas como se cada encontro fosse um palito, né, a maneira aqui mais óbvia e mais rápida de fazer. A outra maneira, você pode determinar um padrão, né, um padrão que seria a resposta aqui para essa quantidade de palitos, né, sabendo que num quadriculado nós podemos ter uma quantidade x vezes x de palitos e no outro quadriculado maior a gente tem uma quantidade maior, que ela aumenta aqui mais uma fileira na horizontal e mais uma fileira na vertical, e no outro vai aumentando nesse sentido também, né? Mais outra fileira na horizontal e mais outra fileira na vertical. E a partir disso você pode criar aí uma expressão para determinar a quantidade de palitos que vai ter num quadriculado 5 por 5. É uma ideia mais analítica, que talvez demore até mais tempo para você pensar em toda essa ideia e explanar aqui toda essa ideia do que fazer primeiro o quadriculado 5 por 5. Então, primeiramente, eu vou resolver da maneira aqui mais direta, que seria a gente fazer o quadriculado 5 por 5. Então, eu vou pegar aqui esse espaço e vamos fazer aqui como se fosse um quadriculado 5 por 5. E a partir daqui fazer a contagem. Então, eu vou começar a passar as linhas aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5. E 5 no outro sentido também. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 no outro sentido também. Agora nós vamos contar esses encontros aí, certo? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui a gente já tem 11, certo? Vamos contar a outra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui também nós vamos ter 11. Vamos contar a linha de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 11 também. Vamos para a outra linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 também, mais 11. Vamos para a outra linha. Vou mudar aqui a cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 também, mais 11. E para finalizar a parte aqui de baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5. Então, fazendo aqui essa soma, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 11, mais 5. 5 vezes 11 é 55. E 55 mais 5 vai ser igual a 60. E para 60, nós podemos marcar aí a alternativa de letra C. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, aqui a gente resolveu dessa maneira, que seria a maneira mais, digamos assim, rápida, e ele não pediu um quadriculado tão grande, né? Mas eu vou resolver da outra maneira também, porque a gente pode pensar assim, e se ele pedisse um quadriculado, por exemplo, 15 por 15? Então é bem maior. Para a gente fazer 15 por 15 e contar, ficaria mais complicado, né? Demoraria mais. Então, pensando nisso, vamos fazer aqui uma resolução que ela vai servir para a gente responder a quantidade de palitos, independente se vai ser um quadriculado grande demais ou pequeno demais, né? Porque até se fosse grande demais, um número assim tão grande, por exemplo, 102 por 102, já ficaria inviável, né? Você não teria nem tempo para fazer isso na sua prova. Então vamos aqui ver uma outra análise. Olha só, o quadriculado, quando ele vai de 1 para 2, você observa o quê? Que ele aumenta o número aqui nessa horizontal em 1 e na vertical em 1, em relação aos palitos, né? E logicamente aumenta também a quantidade de dentro. E quando a gente vai aqui para o 3 por 3, aumenta mais 1, né? Em relação ao anterior. E aqui mais 1 também em relação ao anterior. Então a gente pode dizer que em um quadriculado, né, desse sentido aqui, por palitos, que ele é formado nesse sentido de chamar aqui o lado de x, né? X vezes x, e quando você vai aumentando, a gente pode dizer que é x mais 1. X mais 1, tanto na vertical, como x mais 1 na horizontal, em relação à quantidade de palitos, certo? E aí ele pode ir aumentando nesse sentido. Então a gente observa o quê? Que os números aqui de dentro, ó, eles são calculados em quais sentidos? Olha só, quando é 2 por 2, é a quantidade x e a quantidade x. Ou seja, a gente tem aqui x mais x em relação ao número escolhido. Quando é 3 por 3, nós temos aqui, ó, x, né, x e x, né, em relação aos lados. Você vê que esse lado aqui, em relação a esses palitos, ele vai dobrando, certo? Então a gente pode dizer que essa relação aqui, em relação a esse quadriculado, ela vai no sentido de 2x. E aí, esses 2x, sabendo que ele aumenta x mais 1, a gente pode dizer que ele multiplica por x mais 1. E aqui nós teremos a quantidade de palitos em relação a um quadriculado qualquer nesse sentido. Vamos ver se ele serve para os quadriculados que ele já deu para a gente como resposta. Então, por exemplo, quando o quadriculado é 1 por 1, x vai assumir o valor de 1. Vai ficar 2 vezes 1 e 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 2 é 4, né? Que seria a quantidade total de palitos do primeiro quadriculado. Vamos ver quando é o quadriculado 2 por 2. Olha só. Então vai ficar x igual a 2. Ele disse para a gente que tem 12. Então ficaria 2 vezes 2 multiplicado por 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4. 2 mais 1 é 3. Teremos aqui 12, né? Bate com a nossa resposta. E aqui o quadriculado 3 por 3. Será quantos quadradinhos, quantos palitos tem esse quadriculado 3 por 3? Então, 2 vezes 3. Lembrando que x está assumindo o valor de 3. E aqui nós temos 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6.
3 mais 1 é 4. 6 vezes 4 é 24, beleza? E quando é o quadriculado 5 por 5, que foi o que ele perguntou. Agora x vai assumir um valor de 5. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes 5 mais 1, né? Já que x aqui é 5. 5 mais 1. 2 vezes 5 é 10. 5 mais 1 é 6. 10 vezes 6 é 60. Beleza? Olha só, bate com a nossa resposta. Então, quer dizer que, de acordo com a análise que a gente fez, né, uma análise lógica, nós podemos dizer quantos palitos tem qualquer quadriculado formado nesse sentido aqui da questão. Beleza? Então, por exemplo, se ele pedisse aqui, hipoteticamente, para se dizer, né, o número de palitos com um quadriculado de valor 100 por 100, olha só qual grande é um quadriculado de 100 por 100, né? Provavelmente você não teria tempo suficiente para fazer isso aqui na sua prova, mas com essa análise, ó, você tem o quê? 2 vezes 100 vezes 100 mais 1. 2 vezes 100 é 200. E 200 vezes 100 mais 1 é 101. A gente multiplica aí 200 por 101. Nós vamos ter, acrescenta aqui 20.200 palitos, né? Imagina aí você fazer um desenho 100%, que já é absurdo de grande, e depois ainda ter que contar 20.200 palitos, né? Fica assim bem inviável, né? Mas como aqui nessa questão ele pede que o quadriculado é 100 por 5, 5 por 5, você pode fazer de uma maneira mais direta, né? Que foi a primeira resolução que a gente mostrou. Mas se em alguma outra questão semelhante aparecer um número bem maior, você pode estar aí utilizando uma analogia parecida com essa para resolver essa questão. Certinho, pessoal? Entendido aí? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.